Olá, meu irmão, minha irmã. Nós temos sempre comentado a respeito da vida, e da vida não só no plano físico, mas a vida no plano espiritual, de forma que a vida sempre existirá. Nós saímos de uma situação no corpo físico, por exemplo, para uma vida espiritual, mas nós, como espírito, como essência, como ser inteligente, não morremos. Então, em qualquer circunstância, nós continuaremos a viver. Seja qual for o gênero de morte, porque tenhamos que passar, morte biológica, claro, no corpo físico, né? Nós continuaremos a viver. Há uma preocupação, muitas vezes, de prognósticos a respeito dessa questão da morte, principalmente no que diz respeito também à coletividade. Hoje é muito comum se falar a respeito do Apocalipse, conforme relata o apóstolo João, desse Apocalipse, e muitos ficam naquela preocupação fazendo prognóstico, que acontecerá daqui a tanto tempo, daqui a tanto dia, que está próximo. Bom, nós não estamos aqui no direito, não temos o poder de negar ou de confirmar, mas é apenas dizer que nós confiamos em Deus, que vivamos naturalmente e nos preparemos a todo instante para a morte, não apenas no holocausto em si, mas em qualquer gênero de morte que aconteça, que estejamos preparados, e preparar-se para a morte é preparar-se na vida, no corpo físico, é saber viver na questão do entendimento das boas relações, do respeito, do amor ao próximo, da caridade, para que as nossas consciências não venham, as nossas consciências não venham a se atormentar com a chamada culpa, que é o grande problema do espírito em si, não é a morte, já que nós dissemos a morte, na verdade, não existe como o povo imagina, mas é a culpa que carrega o espírito em si, que o atormenta do outro lado, dificultando as coisas e gerando um verdadeiro inferno, não no sentido geográfico, do espaço geográfico, mas no sentido de constrangimentos, de dores, de dificuldades. Mas é claro que toda essa experiência, mesmo assim, é uma experiência transitória, porque Deus nos criou para a perfeição, em que pese o sofrimento, as experiências difíceis, as provações porque tenhamos que passar, mas sempre tudo isso será superado para que um dia nós estejamos realmente vivenciando como espíritos na paz e na tranquilidade. Então, se nos perguntam, como normalmente vem, o que você diz, o que a doutrina diz? Nós não fazemos prognósticos. Nós não vivemos de prognóstico, em que pese algumas vezes alguns espíritas é, dirigirem-se através da internet, fazendo prognóstico, que ouviram de médio tal qual. Nós não vivemos de prognóstico. O prognóstico nosso é o seguinte: nós todos somos candidatos à perfeição. Não adianta, mesmo aquele mais vil elemento que nós consideremos na sociedade, esse elemento vai um dia se arrepender, vai mudar, vai se transformar e, através das várias reencarnações, ele vai se aperfeiçoar. E temos exemplos variados, aqueles que no passado faziam, dificultavam, perseguiam, e hoje são espíritos que cooperam com Deus no trabalho da renovação espiritual. Então, meus irmãos, de forma que a morte, na verdade, é vida. Agora, o estilo, o tipo de vida que nós vivemos depende de nós. Deus nos deu a inteligência, Deus gerou a oportunidade, Deus estabeleceu leis no universo que, na verdade, trazem certos constrangimentos quando nós as transgredimos, mas não é um castigo de Deus, é simplesmente o reflexo da nossa teimosia em contrariar as leis divinas. Daí a necessidade de nós procurarmos sintonizar no bem. Se há algo que realmente nós devemos considerar, se queremos ter uma vida de paz, tanto no corpo físico quanto no plano espiritual, é não criarmos situações de intriga, de dificuldades, de maldades que possam depois cobrar de nós a devida reparação e nós ainda no plano físico em dificuldades. Então, vamos viver na paz, no amor, seja qual for o apocalipse, como foi, que época seja, nós temos que receber com tranquilidade, devemos receber com tranquilidade, porque existem muitos apocalipses, vamos dizer assim, na vida, que já vem acontecendo, e nós, na verdade, muitas vezes passamos até indiferentes. Então, mudemos enquanto há tempo. O mundo realmente precisa de mudanças. Nós precisamos realmente fazer com que a vida no corpo físico também, enquanto estivermos nesse planeta, seja uma vida de paz. Mas como existe a paz se nós não temos a paz dentro de nós? Então, tudo depende do nosso comportamento, da nossa maneira de pensar.
E os ensinamentos maravilhosos de Jesus continuam. É a verdade que nós devemos seguir. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que não tem outra forma de nós seguirmos, não tem outro caminho. Os atalhos que muitas vezes nós procuramos, que parecem facilitar, são apenas ilusões, porque um dia nós voltaremos para o verdadeiro caminho, que é esse caminho que ele nos traçou, através do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, né? E amarmos mutuamente a nós todos, uns aos outros. Amar, inclusive, até os próprios inimigos, como já dissemos várias vezes. Isso é difícil, mas é o caminho, é a maneira de nós seguirmos o bom caminho, é a maneira de nós estarmos preparados para qualquer apocalipse que venha, de qualquer forma, em qualquer época. Então é isso. Essa mensagem que nós deixamos para a reflexão, não nos preocupemos se o Apocalipse vem amanhã, se vem depois, quando será. Nos preocupemos sim em estar sempre preparados para qualquer tipo, qualquer estilo de morte que nos surpreenda, porque estando com a consciência tranquila, estaremos sempre bem. Muita paz, meus irmãos, e proveitosas reflexões.